Desenvolvimento embrionário de anfíbio, RANA. Esse vídeo foi elaborado para a disciplina de Embriologia do Departamento de Ciências Morfológicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professora Tatiana Montanari. Alunos Ebraro Mazeto, Larissa Liz de Andrade e Taylor Goncharowski. Os anfíbios são classificados no filo Chordata, que reúne animais caracterizados pela presença de uma simetria bilateral, notocorda, sistema digestório completo, um tubo nervoso dorsal, fendas branquiais e uma cauda pós-anal em pelo menos uma das fases de sua vida. Os cordados compartilham características com muitos animais invertebrados sem notocorda quanto ao plano estrutural, tais como simetria bilateral, eixo anteroposterior, metamerismo e cefalização. Os anfíbios pertencem à classe anfíbia, animais pecilotermos sem bolsa amniótica com ciclo de vida dividido em uma fase aquática e outra terrestre. A rã é o animal anfíbio mais usado em experimentos científicos. Pertence à ordem Anura, família Ranidae. Em anfíbios, a fertilização é externa e os ovos são depositados na água. Os ovos de anfíbios são mesolésticos, o que significa que há uma quantidade moderada de vitelo. No início da clivagem, o ovo possui 4 regiões: polo vegetal, polo animal, crescente cinzento e crescente amarelo. No polo vegetal, há maior concentração de vitelo. Por causa disso, esse polo fica mais pesado e acaba virando-se para baixo. O polo animal contém melanina. Crescente cinzento é uma zona na superfície dos ovos dos anfíbios em forma de crescentes de lua com pigmentação intermediária, situada entre o hemisfério animal, fortemente pigmentado, e o hemisfério vegetal, que não apresenta pigmentação. O crescente cinzento irá definir a zona dorsal do embrião. Crescente amarelo recebe esse nome em função da sua pigmentação. O polo animal está representado em laranja e o vegetal em amarelo. Crescente amarelo está em amarelo mais forte e o crescente cinzento em rosa. A clivagem inicia-se no polo animal e tem a sua velocidade diminuída à medida que encontra o polo vegetal. Isso porque o vitelo faz resistência no sulco de clivagem. A primeira clivagem é meridional e, como falado, inicia-se no polo animal, resultando em um ovo com 2 células. A segunda clivagem também é meridional, porém perpendicular à primeira, resultando em ovo com 4 células. A terceira clivagem é equatorial e acontece apenas na região do polo animal, onde há uma menor resistência do vitelo. É uma clivagem supraequatorial, resultando em um ovo com 8 células. A quarta segmentação é novamente meridional e conduz ao estágio de 16 blastômeros. Daí em diante, as divisões do polo animal se dão mais rapidamente, resultando em blastômeros menores e em maior quantidade, são os micrômeros, enquanto as divisões do polo vegetal se dão mais lentamente, resultando em macrômeros. As clivagens seguintes alternam-se nos planos meridional e latitudinal, levando à formação da blástula, que é formada por várias camadas de células. Os blastômeros oriundos do polo vegetal restringem a blastocele ao hemisfério animal. A gastrulação ocorre por epibolia e intercalação das células do hemisfério animal. Esses processos estão representados na imagem. Na epibolia, células proliferam, achatam e migram conjuntamente para cobrir outras. Além de epibolia e intercalação, acontece involução. As células do crescente cinzento involuem e se deslocam em direção à blastocele devido à presença de vitelo no polo vegetal. Em vermelho está indicado o processo de involução do crescente cinzento e formação do blastóporo, que é a abertura oriunda do deslocamento das células do polo animal. Repare na legenda as regiões que futuramente serão o ectoderma, mesoderma e endoderma. No lábio dorsal situam-se células do crescente cinzento. Os lábios laterais e ventral contêm células do polo oposto ao crescente cinzento. A rolha vitelina é a região de células vegetativas que se observa do blastóporo. A involução do crescente cinzento forma o arquêntero, que oblitera a blastocele. Na imagem está representada a formação do arquêntero. A gastrulação é um processo que dura em torno de 24 horas. Células do hemisfério animal derivarão o ectoderma, que origina sistema nervoso e epiderme. A notocorda é oriunda de células do lábio dorsal do blastóporo e induz o ectoderma suprajacente a se diferenciar em placa neural. O embrião alonga-se por extensão convergente do mesoderma do lado dorsal. Aqui podemos ver os 3 folhetos embrionários formados: ectoderma em azul, mesoderma em vermelho e endoderma em amarelo.
Neurulação é o processo de fechamento da placa neural em tubo neural. O encéfalo surge da expansão da parte anterior do tubo neural e a medula espinhal surge da porção posterior, que permanece estreita. Durante o fechamento, algumas células não são incorporadas ao tubo neural e originam as cristas neurais. A crista neural cranial originará a mandíbula e cartilagens da face, e a crista neural do tronco diferencia-se em melanócitos e neurônios sensoriais na dadadeira dorsal, entre outros derivados. As células que formarão as cristas neurais estão indicadas com cor verde no último desenho. O mesoderma paraxial, que localiza-se ao lado da notocorda, segmenta-se em somitos que originarão o tecido muscular e o esqueleto axial. As células dos lábios laterais e ventral do blastóporo sofrem involução e interpõem-se entre o ectoderma e o endoderma, formando o mesoderma intermediário, que origina o sistema orogenital, e o mesoderma lateral, que origina o epitélio do sistema cardiovascular e o tecido conjuntivo. A delaminação do mesoderma lateral dá origem ao celoma. Aqui podemos ver o mesoderma axial, que formará a notocorda, e ao lado dele o mesoderma paraxial. Vemos também o mesoderma intermediário, que originará o sistema orogenital, e o mesoderma lateral, originando duas placas, somática e esplâncnica. A somática dá origem a ossos, ligamentos, tecido conectivo e vasos sanguíneos dos membros, enquanto a esplâncnica dá origem ao coração, vasos sanguíneos e à musculatura lisa dos pulmões e sistema digestivo. Como foi dito, o mesoderma lateral também deriva o celoma, que forma as cavidades pleural, pericárdica e peritoneal do corpo. Com a neurulação, o embrião alonga-se e 70 horas depois da fertilização está em estágio de botão caudal, no qual acontece a modelagem da cabeça e o surgimento das áreas ópticas, das brânquias, do coração e da cauda. 4 dias depois da fertilização, acontece a eclosão da larva livre, que 9 dias depois da fertilização torna-se um girino.